Olá, hoje vamos falar de funções. Nós podemos encontrar os assuntos relativos a funções dentro do meu RPubs, que está aqui rpubs.com/adelauro/881802. No item 2, programação básica. Lá embaixo, no 2.9, encontramos funções. O que são funções, pessoal? Funções são blocos de comandos que são feitos para que se evite repetir esses comandos ao longo de um programa. Então eu crio um bloco e dentro desse programa eu chamo várias vezes esse bloco. Então, por exemplo, se para fazer uma folha de pagamento eu tenho que chamar, por exemplo, várias vezes o cálculo do INSS ou o cálculo do fundo de garantia, eu crio função para realizar esse cálculo. Numa máquina de calcular, por exemplo, funções podem ser representadas como aqueles comandos que eu tenho, por exemplo, para elevar o número a uma potência. Então, 2 elevado a 3, né? O x elevado a y ali, normalmente a gente bota o x, aí uma científica, logicamente, x, e depois o y, e a gente calcula 2 elevado a 3, né? Isso representa uma função. E elas são utilizadas principalmente para facilitar a escrita e o entendimento de um programa. O identificador, como que ela é feita, né? Ela tem sempre o identificador, que é o nome da função. Então, por exemplo, eu quero calcular cálculo de fundo de garantia, será o meu identificador. A function, que é uma palavra reservada do R, e os argumentos de entrada, 1, 2, quantos argumentos eu precisar. O código especificamente e o return, que retorna o resultado da função. Dentro do parênteses aqui do return é que eu vou colocar o valor no qual a função está respondendo aquele cálculo solicitado. A função ela aparece sempre entre chaves, então os códigos da função sempre aparecem entre chaves. Vamos para o exemplo que fica mais fácil. Eu tenho aqui uma função para criar o valor, para calcular o maior valor entre dois valores. Então a função eu tenho recebe o valor A e o valor B. E ele vai retornar o maior entre A ou B. Então, se A maior que B, eu retorno o valor de A. Se não, ou seja, se o B for maior que A, eu retorno o valor de B. Então, fazendo essa função na prática, o que vai acontecer? Eu atribuo, por exemplo, o valor 5 a A, atribuo o valor 10 a B, e eu pergunto qual é o maior entre A e B. A função vai me retornar 10. Então, vamos passar para o RStudio e vamos colocar esses cálculos aqui lá no RStudio para a gente fazer um exercíciozinho de função. Então, tá aqui. Eu tenho o RStudio, eu tenho as minhas telas, né? As minhas dimensões do RStudio. Eu copiei de lá. Quando eu quiser copiar daqui, pessoal, do RPubs, atenção, copiem sempre dessa parte cinza. Não copiem da parte branca, porque ela vem com lixos e provavelmente pode dar erro. Então eu copiei aqui da parte cinza, copiei, vou passar para outra tela, passei para outra tela, colei aqui. Então, aqui eu vou criar uma função, a função maior. Então, eu clico aqui, maior. Isso aqui ele faz, né? Ele esconde quando eu quero, se eu clico nessa setinha, ele esconde todo o comando, porque facilita o entendimento na leitura do código. Então, maior. Se A maior que B, eu retorno o valor A. Se não, eu retorno o valor B. Então, eu rodo essa função. Veja bem, quando eu rodo isso aqui, é o Ctrl Enter. Eu vou utilizar o comando de Ctrl Enter para rodar esse código. Ele já rodou todas as linhas que estão entre essas chaves. Então, ela rodou a linha 2, 3 e 4 e veio para a linha 6, que é o próximo comando. E aqui aparece, ó, maior function, ou seja, eu tenho uma função que se chama maior. E quais são os argumentos de entrada dela? A e B.
Bem, eu vou agora fazer, olha, A recebe 5, então eu tenho uma variável A que recebe o valor 5. B recebe 10, eu tenho uma variável B que recebe o valor 10. Olha, e agora, como que eu faço? Eu posso fazer simplesmente o seguinte, maior entre A e B. Ou seja, eu estou chamando a função maior, essa função aqui. E eu vou rodar aqui a linha 10, Ctrl Enter, rodei. E olha o que ela retorna. Ela retorna 10, que é o valor de B, porque B é maior do que A. Então, essa função ela é um exemplo bem simples para a gente entender os argumentos de entrada, A e B, e o retorno dela. Se A for maior do que B, eu retorno A, se não, eu retorno B, certo? Eu crio aqui duas variáveis e retorno A maior que B. Vamos voltar lá para o RPubs para a gente ver alguns aspectos mais a respeito de funções, né? Você deve ter o identificador. Então, para você ter um identificador de uma função, você deve obedecer as mesmas regras dos identificadores das variáveis, ou seja, as funções diferenciam letras maiúsculas e minúsculas. Não deve começar com número. Se você quiser começar uma função com um número, vai dar erro, ele não vai identificar, não vai entender o que você está escrevendo. E deve seguir um padrão que facilite a identificação de sua ação, que é uma função. Então, por exemplo, tem gente que gosta de colocar no início da função sempre a letra F. F underline maior ou F underline FGTS. Ou seja, eu identifico que aquilo é uma função. Os argumentos, eles podem ser estruturas de texto, vetores, matrizes, data frames, ou seja, pode ser uma estrutura de dados complexa, não precisa ser simples, tá? É importante que esses comandos, esses argumentos, eles tenham um padrão. Então, dentro de uma função, é normal vocês verificarem, olha, se o argumento A for texto e não número, eu tenho que retornar um erro, certo? Se a função exigir um número naquele argumento A. Então, eu tenho que, normalmente, eu testo esses argumentos, né? E aqui é o que eu explico, né? Caso o argumento seja destinado a receber um valor numérico e receba um texto, a execução do número interno ocorrerá um erro. Então, eu tenho que escrever isso, que vai ocorrer um erro na função. Esse tipo de tratamento deve ser realizado em todas as funções. Os comandos são os comandos de um código de programação normal, né? Seguem os mesmos padrões de comando de um programa, loops, comando de decisão, o comando que eu quiser fazer, inclusive chamada de outras funções podem ser feitas. E o return, que ele aparece sempre entre o retorno efetivamente, este comando retorna o programa onde é chamado, retorna o resultado que se deseja que a função calcule. Então aqui, por exemplo, eu tenho outra função, que eu agora trato textos, né? Nome completo. Primeiro nome, segundo nome, retorna o nome completo da pessoa. Então, olha só, e ela vai retornar o meu nome completo. Então, isso é, por exemplo, quando eu tenho uma base de dados em que eu tenho o nome separado do sobrenome e eu quero o nome completo dessa pessoa. Então, eu posso fazer simplesmente uma funçãozinha assim. Então, nome completo, função nome completo, recebe o primeiro nome, recebe o segundo nome e retorna nome completo. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, vou passar Ctrl C, passo para o RStudio e vamos fazer uma outra função nome completo. Está aqui, ó. Function, opa, ele não copiou, desculpa, pessoal, vou retornar para lá e vou colocar aqui copiar e retornar para cá. Então, Ctrl V. Agora sim, veio o nome completo. Então, olha só. Pessoal, vamos ver.
essa função nome completo, ela dá function, primeiro nome, segundo nome, e retorna nome completo. Repara que aqui, gente, eu estou apresentando identificadores para as variáveis que vão receber o argumento. Opa, Adriano, complicou a minha brincadeira. Como que é isso? Olha só, eu não vou botar aqui um nome que eu quero receber, mas alguma variável que vai receber esse valor e depois eu vou trabalhar com ela aqui dentro dos meus comandos. Então vamos lá, nome completo. Eu recebo o primeiro nome, eu recebo o segundo nome e eu vou retornar a concatenação deles dois. Então, quando eu faço aqui, vamos lá, eu vou rodar essa função, o que, que vai acontecer? Rodei aqui, ó, apareceu function, nome completo. Opa, nome completo. E se eu quiser chamar nome completo de Adriano e Lauro, ele vai trazer o nome completo. Então, eu rodo isso aqui, Adriano Lauro. Ora, mas não existe aqui, o que eu estou falando é que não existe aqui primeiro nome, ele está concatenando primeiro nome e segundo nome. Né? Ele não está concatenando um nome específico, né? Ou seja, o valor que entra em primeiro nome é Adriano e o valor que entra em segundo nome é Lauro. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira chamar aqui A, vou chamar nome de, perdão, vou chamar nome de João e vou chamar sobrenome, estou criando duas variáveis, da Silva. Olha só, como é nome, eu boto entre aspas, certo? Silva, senão ele entende como outra coisa. Então eu quero falar que é nome. Então eu chamo aqui João da Silva. Então eu criei duas variáveis, João da Silva. Olha só, eu quando crio essas variáveis, eu posso chamar agora a função completa, ó, nome completo, que está aqui, já apareceu como função, certo? Ele apareceu como função e eu passo os argumentos. Quais são os argumentos? Nome e sobrenome. Sobrenome. Já apareceu aqui, ó. Aparece rosinha, que é uma variável. O que, que eu passo? Nome e sobrenome, João da Silva. Ele deu o nome completo. Então, olha só, ele pega aqui o nome completo, né? O primeiro nome que entra, que está aqui como João, e o segundo nome como da Silva. Então, eu posso chamar essa variável ou passando diretamente o texto que eu quero passar, ou por meio de outros variáveis, né? Eu posso chamar essa função. Então, pessoal, isso é o básico de funções. A partir disso aqui, vocês podem evoluir para funções bastante complexas. É importante fazer o tratamento das funções e eu vou falar o tratamento das funções em outro vídeo para não ficar longo demais esse vídeo. Tá ok? Muito obrigado, bom proveito aí para essas instruções.